A presidência solicita aos senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação do mérito pelo sistema eletrônico. Vamos passar às orientações de bancada. Como orienta o PL? Está iniciada a votação. Como orienta o PL? Microfone, deputado. Presidente, o PL Não, orienta... só o deputado Gilvan está orientando o deputado. então pode deixar o Gilvan. Pode orientar, Gilvan. Obrigado. PL orienta sim. Aqui está bem claro o que está acontecendo na CCJ. Eu trabalhei 20 anos na Polícia Federal e é bem claro. Aqui quem defende vagabundo e quem quer ver o criminoso ser punido. Eu sou bisneto de índio e é uma vergonha ver alguém que se diz indígena defender as drogas. Olha a última palavra. Ela vai diminuir a expectativa de vida para quem está no mundo do crime. Pô, isso é um absurdo. E nós temos sim que punir o criminoso, porque a população está de saco cheio de ver criminoso não sendo punido aqui no Brasil. E quando os deputados da esquerda falaram aqui que é ano de eleição, é porque eles sabem que o povo brasileiro não concorda com a legalização das drogas e o usuário tem que ser punido sim. O criminoso aqui no Brasil tem que ser punido, sim. E parabéns aqui ao deputado Ricardo. Como orienta o PT? A federação orienta não, pelas razões já expostas anteriormente. E principalmente porque esta PEC é uma ofensa à Constituição Federal. Para aqueles que dizem que a motivação desta PEC é para contrapor um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a possível aprovação desta PEC vai gerar uma nova judicialização, porque nós estamos alterando o artigo 5º da Constituição, trata-se de uma cláusula pétrea e essa Constituição deveria zelar pela constitucionalidade da matéria. Quando a CCJ aprova medidas inconstitucionais, chama para a arena o STF como guardião da Constituição, que tem que se posicionar por causa do flagrante inconstitucionalidade. Como orienta a União? Deputado Alfredo Gaspar. Presidente, a União orienta pela manutenção da prestação de serviços à comunidade, pela advertência sobre os efeitos das drogas, pela medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. É isso que a PEC 45 está buscando manter. Já há uma despenalização pelo uso das drogas, mas nós não podemos passar a mensagem que droga é legal, que droga é bom, que droga faz bem, que droga pertence a todos. União Brasil vota sim, mais uma vez parabenizando o relator Ricardo Salles. E nós fazemos isso, presidente, em nome das famílias brasileiras, em nome das milhares de vítimas do tráfico, em nome da destruição de vidas de milhares de pessoas. O povo está vendo que existe um Brasil de verdade e um Brasil da ilusão e da mentira. Está vendo que tem... Como orienta o progressista? Por ter a certeza de que as drogas é um problema diretamente ligado à saúde pública, pelo aumento de número de usuários, pelo aumento de transtornos mentais e pelo aumento dos dependentes químicos, o PP orienta sim. Como orienta o PSD? Senhora Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, o PSD libera a bancada, mas eu pessoalmente voto sim, porque entendemos que é inadmissível o avanço do narcotráfico no nosso país. Muitos dos dependentes, na realidade, para adquirirem drogas, se tornam agentes do crime, infelizmente. E eu não quero acreditar, pelo que eu vi aqui, que as estruturas de poder, principalmente da segurança pública, estejam falidas nesse país. Agora, o que não é justo é se prender traficante e se liberar com a justificativa de que é usuário.
Esse parlamento precisa tomar medidas duras para o combate ao narcotráfico nesse país. Eu venho da Amazônia, que infelizmente virou uma grande rota do narcotráfico e o Congresso brasileiro não pode se omitir. Por isso, eu voto sim. Como orienta o MDB? Tempo de liderança agregado Pode ser. para o deputado Osmar Terra. Bom, eu acho que nós estamos tomando uma decisão aqui que vai ser histórica, no sentido de se posicionar, primeiro de fazer se respeitar a decisão do Congresso. Não tem como, nós já temos votado em 15 anos, ter votado várias vezes essa questão das drogas, e toda hora vem esse assunto de novo, que é um absurdo, tem que descriminalizar. O próprio Supremo tem ministros com posições ideológicas claras, né, para liberar. Então, eu acho que nós temos que... Essa casa decide pelo povo brasileiro. É o povo brasileiro que está falando aqui agora, no voto dos deputados. Não é uma opinião pessoal, ideológica de um ministro ou de alguém. É o povo brasileiro que está falando. E nós temos que colocar na Constituição, sim, porque quem fez a Constituição foram os deputados e senadores do Congresso Nacional Constituinte. Não foi nenhum juiz, não foi nenhum ministro do Supremo. Foram os deputados e senadores, e eles têm o direito de dizer se uma coisa é constitucional ou não é, representando a vontade do povo brasileiro. 80% da população brasileira é contra descriminalizar a droga. É a favor de manter a proibição. Acho até que os deputados da oposição estão sendo muito corajosos de, num período eleitoral, praticamente, tomar uma posição contrária, porque eles vão ter um desgaste enorme. A população pesquisa da Folha de São Paulo, que é um jornal que faz propaganda de droga, faz propaganda para a liberação da droga. A pesquisa da Folha de São Paulo deu mais de 70% da população contrária. Todas as outras dão 80% da população contrária. Nós temos a obrigação, como fez o Senado, mais de 80% dos senadores que votaram contra a liberação, né, pela criminalização do transporte para consumo e uso, para venda e consumo. Nós temos a obrigação aqui de não fugir à nossa responsabilidade, de manter essa decisão, que é a decisão soberana do povo brasileiro, da sociedade brasileira, né? Então eu queria dizer que nós estamos tratando com drogas que causam doenças crônicas graves, e essa desculpa de, não, mas já tem o álcool, e já tem, então vamos liberar o resto, é só para piorar, porque a violência doméstica hoje, 80% é álcool, é morte de mulheres, feminicídio, espancamento, é álcool ou outras drogas. Então, vamos liberar, vocês acham que vai diminuir ou vai aumentar? Vai diminuir ou vai aumentar se liberar, se descriminalizar as drogas, se não for mais crime? Vai aumentar ou vai diminuir o número de pessoas na escola usando droga, usando maconha, usando outras drogas? O que vocês acham? Vai diminuir ou vai aumentar em várias circunstâncias, nas praças, os acidentes? Eu repito, os acidentes com vítimas fatais na Grande Porto Alegre não deve ser diferente do resto do Brasil. Pesquisa feita durante um ano, colhendo material de pessoas que acidentaram, motoristas que estavam em acidentes graves com vítimas fatais. A droga mais influente nos acidentes foi a maconha. A maconha, não foi o álcool. Pesquisa publicada pela Senad, que depois foi escondida, não se fala mais nela, mas ela está lá. Foi a única pesquisa que se fez desse tipo, né? Então é importante também, o Congresso não se omitiu nunca. Desde que eu saí da Secretaria de Saúde, que eu vi o horror que é a epidemia das drogas, eu voltei para o Congresso em 2010. Em 2010, eu participo de comissões que tratam do assunto das drogas, desde lá. Coloquei como prioridade do meu mandato. Eu posso dizer para vocês que nunca houve omissão dessa casa. Essa história de dizer que tem um hiato aí, que o Supremo tem que opinar, não é verdade. É proposital não se colocar
a quantidade de droga portada, porque isso autoriza o tráfico a usar uma quantidade determinada. É proposital dar poder para a polícia investigar. Se essa regra que a polícia é racista, que a polícia só prende preto e pobre, que é uma conversa muito complicada, porque todos os outros crimes é a mesma coisa, né? Então tem que acabar com a polícia. Eu acho que é muito mais fácil sempre estar vigilante em termos de comportamento, de não ter qualquer tipo de discriminação, do que deixar a droga circular livremente. Que se parar, se não criminalizar, se não for crime, o que um pai diz para um filho adolescente para ele não usar droga? Meu filho, é proibido. Meu filho faz mal. É isso, essa mensagem. Não é essa mensagem esguelhada, que eu vejo até na Rede Globo, que está dizendo, não, droga é remédio. Eu vi aqui a deputada falando, droga tem que tratar com a maconha. Olha, a maconha nunca foi droga, nunca foi remédio para nada. A maconha tem 480 substâncias que causam dano mental permanente, esquizofrenia, retardo mental, levam ao consumo de outras drogas, anulam a pessoa como um ser humano a longo prazo. A maconha é uma droga pesada, não tem nada de droga medicinal. Tem uma substância das 480, que é o canabidiol, que pode ser usado na síndrome de Dravet, que foi falado pela deputada aqui. São duas síndromes, deve ter no máximo umas 5 mil crianças no Brasil, acho que não, menos do que isso, que tem síndrome de Dravet, e tem uma outra síndrome rara também, que pode ter efeito em relação às outras substâncias que se usa para controlar crises epiléticas. Então, não é verdade que a maconha é medicinal. Isso é uma mensagem ruim que passa para os jovens, né? Eu vou fumar um pouquinho, porque isso é remédio, né? Qual é o problema, né? É essa mensagem que passa, não é? Maconha é uma droga pesada que causa dano permanente e destrói a vida do usuário, da família e depois destrói da sociedade também, que não tem nada a ver com o consumo de droga. Eu dei esse exemplo e vou repetir. Eu tenho uma pessoa que eu queria muito bem, um afilhado meu, 4 anos de medicina, com 21 anos, menino brilhante, morreu atropelado em cima da calçada por um usuário de maconha pilotando uma caminhonete. Não tinha ingerido uma gota de álcool, era só maconha. Subiu na calçada com uma velocidade incrível, esmagou o menino na parede e matou. Ele foi uma vítima do consumo desse discurso que maconha não é problema, maconha é uma droga leve, né? Confundem a questão do sistema penitenciário com a questão da droga. O sistema penitenciário brasileiro é ruim, é horroroso, né? E não é programado, tem que ser refeito, tem que ter uma grande reforma penitenciária. Mas nós não somos a terceira taxa de encarcerados do mundo, nós somos a 24ª, né? Então, Cuba é o dobro Vamos pegar os países socialistas. Cuba é o dobro de presos do Brasil na taxa de aprisionamento. Cuba é o dobro. Uruguai, que liberou maconha em 2013, há 11 anos atrás, tem mais presos por taxa do que o Brasil. Então não vamos ficar inventando história aqui. Só soltaram no Brasil os corruptos, né? Os corruptos pode ser solto, né? Agora, eu acho que isso um dia nós vamos reverter também. Então eu acho que nós temos que parar a Indonésia, só para dar um dado aqui para o deputado que citou a Indonésia tem 35 vezes menos homicídios que o Brasil. 35 vezes menos homicídio que o Brasil a Indonésia tem. Então não vamos falar de números, eu discuto números. Então eu queria, só para terminar, a China é pena de morte. Deputado Orlando aqui discutindo e pedindo a liberação das drogas, enquanto que o país que é a referência dele é pena de morte para tráfico e 2 anos de recolhimento forçado para educacional, né? Agora, para terminar, nós temos um grande problema. Por que esse assunto volta e volta e volta e volta? Porque tem um lobby das grandes empresas que querem explorar as drogas no Brasil.
plantar droga, como disse o deputado Bacelar, que não está mais aqui, é uma commodity, porque qual é o problema de explorar? Né? É uma commodity que mata, que destrói famílias, que destrói as pessoas. É uma commodity. Por que não planta então já a cocaína, a coca? Por que não planta a papoula para produzir heroína? É um raciocínio enviesado de alguém que tem interesse na comercialização, no ganho com a coisa. A BAP, que é a maior empresa de tabaco do mundo, comprou uma grande empresa de maconha, não foi para fechar. Ela comprou em dezembro, por isso que voltou essa onda de novo de liberar maconha, liberar droga. Ela comprou para... Obrigado, deputado. Como orienta o Republicanos? Deputado Lafayette. Senhor presidente, o republicano orienta favorável, parabenizando ao relator. Mas quero deixar aqui claro que, diferente do que essa discussão aqui levou, o texto do artigo que nós estamos trabalhando é muito tranquilo. A lei considerará crime a posse e o porte, independente da quantidade de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com a lei. Observada a distinção entre o traficante e o usuário, por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, aplicáveis ao usuário, penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência. Portanto, não é nenhum absurdo que estão votando aqui. Ao contrário, nós temos que defender a família, proteger a família brasileira, e as drogas destroem as famílias. Os republicanos votam favorável ao parecer do eminente deputado Ricardo Salles. Como orienta o PDT, PSDB, Podemos. Presidente, o Podemos, tendo em vista tudo que nós vemos no Brasil, o crescimento brutal das organizações criminosas, do narcotráfico, tomando o estado de assalto, entrando através da capitalização que é feita pelo tráfico de drogas, em vários segmentos, em várias searas, e ganhando um poderio, uma estruturação corporativa, que hoje grandes empresas perdem, porque o que está virando o narcotráfico e os grandes grupos criminosos do país. E qual é a moeda que financia tudo isso? Eu pergunto. É o tráfico de drogas. E como aqui vamos falar de permissão de alguma quantidade de droga, se essa droga vai ser adquirida de uma... Obrigado, deputado. Como orienta o PSOL? Deputada Célia. Presidente, eu queria acrescentar um minuto em direito à resposta à questão colocada. Não... Deputada, na hora até eu observei, ele não fez uma ofensa pessoal, ele apenas mencionou o seu posicionamento. Então, eu considero... Então, vai tomar pelo menos meu tempo. Sim, eu considero meu juízo que não foi o caso. Mas está 1 minuto para a orientação de bancada. Senhora Presidenta, primeiro dizer que, assim como ele falou que teria vergonha um supostamente indígena, pode discordar da minha opinião, mas não da minha identidade. E seu bisavô deveria estar insatisfeito, com vergonha, porque na verdade fala muito de patriota, coloca a bandeira na manga da roupa e ao mesmo tempo destrói o Brasil. Dizer que nesse momento sentiria vergonha do senhor dizer que é neto de indígena, quando não sabe nem falar a palavra indígena e fala a palavra índio. Será que é da tabela periódica? Mas dizer que, para além de ser deputada indígena, eu também tenho pautas plurais. E sem falar de pautas plurais. Então é importante respeitar o posicionamento, independente se concorda ou não, e nós do PSOL, Federação PSOL Rede, temos esse posicionamento por entender a partir de um outro lugar, pensando o combate à violência, entendendo o combate à violência como saúde pública. E dizer aqui que nessa comissão, o senhor é viciado em ser racista. Como orienta PSB? Como orienta o PSB? Eu gostaria de 1 minuto. Pô, me chamou de racista. Eu gostaria Nesse de falar. caso, houve uma ofensa. Deputado, 1 minuto. Enfim, eu não vou ficar de bate-boca aqui, não. Pode, como eu disse para o ministro Paulo Pimenta ontem, pode dizer que eu sou uma vergonha, pode dizer o que quiser. Pelo menos eu não defendo bandido, não defendo um ladrão, não vou me pegar com dinheiro na cueca e muito menos eu vou ser acusado no Conselho de Ética por rachadinha. Obrigado, presidente.
Como orienta o Avante, Solidariedade, PRD, Novo, maioria, minoria. Pela minoria, presidente. Deputado Paulo, pela minoria. Presidente, não existe nenhuma espécie de inovação no ordenamento jurídico proporcionada por essa PEC. É uma questão técnica simples. Eu tenho 12 anos como delegado de polícia. O que está sendo feito é meramente repetir no regime constitucional aquilo que já existe na legislação federal. Então veio o povo, por intermédio de seus representantes, legislou na 11.343, disse que o usuário não vai ter pena privativa de liberdade, mas que é crime, disse que o traficante vai ter uma pena severa. Vem o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, motivado pela esquerda para tentar descriminalizar as drogas. Então, pela família, pela segurança pública, pela liberdade, pela saúde, o PL, a minoria, orientam sim, presidente, pela PEC que garante a sanidade e a saúde do povo brasileiro. Como orienta a oposição, deputado Éder. Senhora Presidente, eu quero dizer que, na verdade, o que a esquerda comunista quer é legalizar o tráfico nas favelas. Porque colocando nossos pré-adolescentes para vender a porção que devida, vai legalizar a droga e quem vai se dar bem é o traficante. Agora eu gostaria que o pessoal da ala comunista e extremista, incluindo a ala indígena, pudesse pegar 2 pedras de óxido, ir para um prédio de 30 andares, todo mundo sentar no beiral, fumar toda a porra da pedra e pensar que é pássaro e se jogar, porque é o que muitos jovens filhos de brasileiros fazem com a sua vida. E eles aqui querem defender essa destruição. Portanto, nós votamos sim, senhora Presidente. Como orienta o governo? Então, nós vamos encerrar a votação. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel. Está aprovada a PEC por